Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha Questão de Ordem, espaço reservado para as comissões permanentes desta Casa de Leis, como também as comissões especiais de inquérito e as comissões especiais de vereadores. Participa hoje deste programa o presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, Herbert Passos. Também participando desta bancada, o vereador Toninho Vieira, vereador desta Casa de Leis. Sejam bem-vindos, senhores, à TV Câmara, sejam bem-vindos ao Questão de Ordem. Herbert. Uma satisfação de estar de novo aqui com vocês, Márcio. Questão de ordem é muito importante para a gente chegar e conversar com o nosso pessoal aqui de Cubatão, do nosso polo industrial. Vereador Toninho. Uma grande honra estar aqui mais uma vez junto ao Márcio, aí, né, do lado do meu parceiro e irmão aqui, o Herbert Passos, que é um cara que tem um conhecimento plano aí do polo industrial de Cubatão, na parte química principalmente, né? Acho que é importante porque é um aprendizado, né? Então, estou à sua disposição, fica à vontade, Márcio. Polo industrial, polo petroquímico, indústria química, indústria 4.0, evolução. A indústria é a mola motriz do progresso, né? Ela é que faz parte dessa estruturação em que nós vivemos. E a cidade de Cubatão é uma cidade que vivencia a indústria, vivencia esse know-how de ter um polo industrial. Já fomos o maior da América Latina, não sei qual a situação hoje, mas tivemos uma grande importância para com o Brasil, né? E os reflexos desse polo dentro da nossa cidade. Mas hoje vamos tratar dessa questão da indústria petroquímica, né? De como está essa situação, como o sindicato observa isso, de que forma a Casa de Leis se aproxima dessa questão e pode versar sobre isto, indústria química. Herbert. Hoje, nós estamos com o setor químico nacional perdendo espaço continuamente. Para você ter uma ideia, as importações aumentaram 12%, as exportações caíram 9% e nunca tivemos um déficit tão grande. No primeiro trimestre foram quase 7 bilhões de déficit de dólares, 7 bilhões de dólares de déficit no Brasil. E isso daí está se acumulando. Cada ano, cada trimestre, nós estamos aumentando. E diga-se de passagem que um dos principais fatores é o fertilizantes. E isso tem a ver com a gente aqui em Cubatão. Nós somos o maior polo de fertilizantes do Brasil. E estamos na iminência de perder muito. E uma das coisas que está realmente agredindo é a matéria-prima, o custo da matéria-prima. No polo petroquímico, a matéria-prima é o gás. E o gás tem aumentado de preço. Para ter uma ideia, o gás tem aumentado no mundo todo. Nos Estados Unidos aumentou 50% nesses últimos anos. Na Europa aumentou 40%, mas no Brasil aumentou 340%. Nós pagamos 4 vezes mais o preço que o americano paga pela molécula de gás. Então a matéria-prima está muito cara aqui e pode levar à inviabilidade da produção de diversas fábricas. Me permite um questionamento, Herbert? Nós temos aqui, tínhamos um contato com a Bolívia, se não me engano, de gás. Sim, temos aqui o gás de Merluza, que abastece. E a que se deve esses aumentos, esse reajuste de contratos? Exatamente. O gás que na Bolívia a gente entende que é o gás que é importado. Existe uma discussão. Mas o gás que é nacional... Veja, a Bolívia cobra na faixa de 7 dólares por milhão de BTU, que é a nossa unidade de consumo, né, de energia. Mas só que tudo entra e vem para a Petrobras ou para a Comgás, que elas agregam e colocam o preço que querem para cima da gente. A própria Petrobras diz que o gás que é produzido aqui no Brasil, ela só adiciona o preço do que seria a importação, a logística de importação, para depois cobrar da gente. Eu te pergunto, por que agrega o valor de importação se o gás é produzido no Brasil? Se não existe importação, se não existe o transporte, eles colocam um preço desnecessariamente alto e isso inviabiliza realmente a produção de gás. Só para você ter uma ideia, nós temos uma produção de amônia aqui e essa produção de amônia hoje, ela está 70% mais cara do que a importação. Como que você vai viabilizar uma fábrica se a importação está quase metade do preço do que você está produzindo? Não dá, realmente. E então nós estamos discutindo muito, principalmente lá em Brasília, na Frente Parlamentar da Indústria Química, na qual temos diversos deputados, temos conversado muito com os deputados, a questão da liberação do mercado de gás. Ninguém está falando em privatizar, está falando que as empresas possam concorrer. Então, por exemplo, quem está produzindo gás no pré-sal vai poder fazer a tubulação,
de lá até aqui e depois vender para as nossas indústrias. Porque hoje eles não podem vender. O comércio está na mão da Comgás, está na mão da Petrobras, eles não podem vender. Então nós vamos ter que fazer dessa maneira, vai ter que vir. Elas vão ter que ser liberadas para poderem justamente não só produzir, mas também comercializar. Essa é a ideia. Deixa eu entender aqui um ponto que está envolvendo os sindicatos. A gente sabe que o sindicato defende muito a questão dos trabalhadores. Mas nessa questão o sindicato está observando a redução de empregos. Sim, com certeza. Então a luta é junto com a indústria química para a manutenção dos empregos e viabilização da competitividade. E do Brasil, porque veja lá, o principal fator que o Brasil sobrevive hoje é da venda do agronegócio. O agronegócio é o negócio mais pujante que nós temos. E o que acontece? O fertilizante é a principal matéria-prima que nós temos aí. Porque nós temos área, mas a nossa terra não é boa para produzir. Tem que ter muito insumo para que o Brasil produza o que produz hoje. Hoje nós produzimos 2, 3 safras, mas só com muito fertilizantes. E nós somos o maior polo de fertilizantes. Só que agora você vê quantas indústrias nós tínhamos que fecharam aqui no polo de Cubatão. Diversas indústrias, lembra da Solorico? Solorico, Trevo. Lembra Trevo e outras aí, Piap, tudo. Foi fechando uma atrás da outra. Tá? E é por causa disso, porque o preço da matéria-prima está cara e também os impostos, né, que incidem especificamente sobre fertilizantes, que também inviabilizam. Nós temos importação de fertilizantes. Então, o nosso mercado interno ele é competitivo com o que vem de fora e o que é produzido aqui. Eu lembro que em 2017 o sindicato levou uma questão quanto à taxação da importação, porque acho que a importação é zero. Se vocês estiverem em Brasília, acho que na época tentava discutir com o ministro e também com a presidência a possibilidade. De lá para cá, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Continuamos com o ICMS local do estadual, ainda o ICMS interestadual, que dobra o valor dessa alíquota, e temos o imposto zero sobre o que está importando. Portanto, não dá para competir. Então, quando se produz aqui para levar o nosso fertilizante para outro estado, o preço fica inviável. Então, cada vez nós estamos produzindo menos e, naturalmente, menos empregos. Então, o nosso polo, que é o maior do país para a produção, compete também com o nosso porto, que é um dos maiores do país para a importação. Exatamente. Nós estamos competindo às portas abertas. As só para portas estão escancaradas, as portas aqui do Brasil. O produto entra sem nenhum limite, né, concorrendo diretamente conosco. E se deixassem que nós concorrêssemos em pé de igualdade, deixa o produto entrar. Mas também não cobra tanto imposto em cima da gente que a gente poderia estar produzindo em pé de igualdade. Mas na outra ponta nós temos o produtor agrícola. A nossa indústria nacional, ela tem condições de suprir a necessidade do produtor agrícola ou nós não temos ainda essa capacidade industrial? A nossa capacidade instalada dá para produzir em torno de 40% do consumo. No máximo 40%. Nós não temos capacidade para isso. Só que o setor produtivo já se ofereceu ao governo, aqui aos governos, que ele oferece dobrar a produção sem necessidade de dinheiro do goverro. Investimento próprio, eles vão lá, investem, dobram a produção no Brasil. E com isso daí nós não chegamos a ser autossuficientes, mas vamos chegar muito perto da autossuficiência. E como é que você imagina essa balança? Eu preciso reservar o meu mercado, mas eu preciso também manter a minha produção. Eu não posso comprometer a minha produção. Sim. Então, a 50% seria uma importação de 50%. Sim, eu acho que é importante que se mantenha um volume de importação, porque aí você também não deixa o mercado só na mão do produtor nacional, que poderia aumentar muito o preço e deixar em má situação o pessoal da área agrícola, né? Então, uma parte deles internacional e uma parte nacional. Mas nós teríamos condição. O que impede é a questão do excesso de impostos. Agora imagine, se você reduz o imposto pela metade, mas tem capacidade de dobrar a produção,
o governo não vai perder nada, porque ele vai aumentar ainda. Aumenta a quantidade produzida e ele vai fazer, mas não fazem isso. Como é que funciona esse mercado internacional, Passos? Os países têm o mesmo ritmo de safras? Nós temos as estações diferenciadas do mundo. Então, uma empresa está no hemisfério norte, ela produz para determinada situação. Em determinados momentos, produz para outra situação. Exatamente. Acaba produzindo um ano inteiro. Mas o que acontece? Nós temos aqui no Brasil, devido ao nosso clima, nós chegamos a ter 2, 3 safras. Então, isso desgasta muito o nosso solo. Então, precisa de muito mais insumo do que precisa, por exemplo, no hemisfério norte, que só consegue uma safra e até porque congela o solo no restante do ano, né? Não pode produzir. E aí essas empresas acabam sendo competitivas aqui. Exatamente. E hoje nós temos aqui no polo industrial a maior movimentadora de fertilizantes do mundo, né? Que é a Yara. Yara, que agora comprou os ativos da Vale Fertilizantes, e hoje ela movimenta praticamente, olha, uns 30%, 40% do mercado mundial. Então, aqui no Brasil? Não, ela está aqui no Brasil. Ela está aqui no Brasil, agora está em Cubatão, com 5 unidades industriais. Né? Mas ela se tornou a maior do mundo, Passo, agora porque ela comprou os ativos da Vale ou já era? Já era a maior do mundo na movimentação, né? Agora, na produção, ela agora se aproxima de ser uma das maiores do mundo com a produção de Cubatão. Uma das empresas maiores do mundo, sediada, tendo filiais no país, que é um dos maiores celeiros do mundo. Exatamente. A preocupação do Passos, Márcio, é justamente isso aí. Digamos que o valor do gás já está lá em cima. Eles continuam aumentando o valor do gás. Aí ela não tem como nem competir. Chega o navio encosta aqui no porto aqui da empresa VLI, por metade do preço. Como é que ele vai produzir? Ele não consegue aumentar a produção dele. Você imagina, qual a preocupação agora do parlamento aqui? Eu já passei por parlamento várias vezes, tento convencer o governo municipal para que ele tome uma ação junto ao governo do estado. Nós temos uma preocupação muito grande, porque o ICMS de São Paulo hoje é 18%, né, presidente? E aí o que acontece? 18% aumentando o gás, qual é a empresa que vai se manter? Aqui, hoje ainda nós somos o maior polo da América Latina, hoje ainda. Mas você imagine uma unidade que nós temos na Yara, tem uma unidade de amônia, né, que produz amônia, mas só que para produzir o ácido nítrico precisa da amônia. Para produzir o nitrato, precisa da amônia. Para produzir o MAP, que é a matéria-prima do adubo, precisa da amônia. Então, ou seja, imagine fechar uma unidade de amônia dessa aí e comprar só o caminhão que está entrando aí. Vai ser E lembrar que por conta do preço do gás, a própria Petrobras, ela paralisou as unidades lá da Bahia e de Sergipe. Então, o Brasil está numa situação muito difícil por falta de amônia. Estamos comprando cada vez mais, dependendo do mercado estrangeiro. Na flutuação, inclusive, do mercado externo. Exatamente. Nós estamos dependendo do mercado estrangeiro totalmente. E a amônia, veja lá, o nitrato, ele é importante não só para a questão para a produção de fertilizantes. O nitrato de amônia, ele serve como explosivos também. Exatamente. A questão para você vai fazer uma cirurgia, o nitroso que você utiliza para evitar que a pessoa sinta dor, qualquer coisa, isso é extremamente para anestésico, exatamente, tinha me faltado a palavra. Anestésico já vem. Depende exatamente disso. E sem isso, produtos, né? Muitos produtos aqui. É uma das matérias petroquímicas básicas é a amônia. Bom, uma situação leva a outra situação. A competitividade, redução, perda de mercado, redução você precisa reduzir custos, você vai cortando cortes no orçamento, demissões, fechamento de unidades. A cidade já viveu uma situação com a siderurgia, com redução. Você acredita que dentro dessa perspectiva... Olha, nós estivemos semana passada em Brasília, tá? Foi acenado pelo Executivo, tá? E pelo Legislativo, que tomarmos uma providência para liberar o mercado. Eu estive conversando com os presidentes de indústrias aqui. Se realmente essa sinalização sair esse ano, que o mercado vai ser liberado, nós temos expectativa de mantermos a futuro a nossa produção. Mas caso não tenhamos essa notícia, agora no transcorrer desse ano, realmente nós estaremos nos direcionando ao fechamento de mais unidades industriais e realmente é uma situação muito mais difícil aqui em Cubatão. Ou seja, a ação neste ano ela vai evitar danos no ano que vem dentro do aspecto de produtividade da indústria química. E seria muito importante
que o Toninho e os outros pares aqui se posicionassem a favor da liberação do mercado de gás. Nós estamos chegando ao encerramento do primeiro bloco, voltamos no segundo bloco falando da indústria química e da participação dos demais sindicatos e também do Legislativo. Questão de ordem, vai um rápido intervalo, volta já. Estamos de volta no segundo bloco do Questão de Ordem, falando sobre indústria química, produção, redução, competitividade. Participando hoje conosco, Herbert Passos, ele que é diretor-presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista. E também o vereador Toninho Vieira, ele que participa conosco nesse Questão de Ordem. E Toninho também é um conhecedor dessa questão de químicos, né? Faz parte do sindicato também, né? Tem um braço do sindicato. Nós somos diretor lá do sindicato lá. Diretor do sindicato. Aprendendo bastante. Primeiro bloco, nós estamos falando dessa questão da participação dos demais sindicatos junto a essa frente da indústria química, próximo ao governo federal. E o Herbert comentou do posicionamento dos vereadores, do apoio dos vereadores para incentivar. Nós estamos discutindo a indústria 4.0. Sim. É uma indústria com maior redução de custos e desenvolvimento, uma automação, mas, paralelo a isso, o imposto, o vilão do imposto. O país com uma carga tributária maior do mundo acaba dificultando a ele mesmo a sua sobrevivência. Sim. É um imposto que tem que sustentar um Estado extremamente caro, né? Um caro e também não é tão competitivo assim nosso Estado. Tanto que, se o Estado não fornece a saúde, as indústrias têm que pagar saúde para os seus funcionários. Se o Estado não fornece um transporte de qualidade ou não controla um bom transporte, tem que ser feito um transporte, não temos um transporte público bom, nós temos que ter um transporte financiado por empresas também, e assim por diante. Quase tudo, você vê que até na questão previdenciária, se a nossa previdência não é boa, tem que acontecer uma complementação. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos pouco retorno do Estado. Precisamos de um Estado mais efetivo. Mas você falou da indústria 4.0. No setor químico, pela primeira vez no mundo, foi feito um acordo mundial, né? Eu estive em Genebra, na Organização Internacional do Trabalho, na qual o setor químico mundial, representantes das empresas do mundo todo, representantes dos trabalhadores do mundo todo, do setor químico, e os governos se reuniram lá na sede da ONU para fazer uma regra em que houvesse a transição do trabalho atual para o trabalho informatizado. As pessoas têm que ter as novas formas de trabalho, por exemplo, o trabalho a domicílio, o chamado home office, que é o trabalho a domicílio. As pessoas vão trabalhar em casa. Eu conheço agora diversas indústrias em que a pessoa que muda os parâmetros, ela leva no laptop, lá no notebook para casa, né? E através dela ela altera a produção. Eu estava outro dia lá numa empresa aqui no Guarujá e o gerente estava alterando os parâmetros, estava alterando a produção de uma empresa na China, diretamente. Então, cada vez mais, esse trabalho à distância, certo? Que não tem uma jornada definida, vai ter que ser definido. São novas formas de trabalho, certo? O perfil do trabalhador e do trabalho mudou muito. Agora, o que temos que manter é o protagonismo do trabalhador. Porque se o trabalhador não for treinado para ter o protagonismo, para ter iniciativa de fazer, para ter iniciativa de alterar, ele vai mudar de trabalhador para ajudante de máquina. E o ajudante de máquina, ele é uma coisa praticamente descartável no mercado. Então, nós temos que preparar os trabalhadores para fazer os processos, os trabalhadores que vão fazer a manutenção das novas máquinas, os trabalhadores que vão produzir essas novas máquinas e todo esse ambiente novo que vai levar o quê? Essa transição vai ter que levar o seguinte: o teto do consumo da economia já foi alcançado. Então, nós temos que ampliar a base da economia e, com isso, vamos ter que pensar. Até 2050, reduzimos também a carga horária dos trabalhadores para que tenhamos emprego para todos, e isso tem que ser vinculado a um aumento de produtividade.
Aumento da produtividade, redução de custos, aumento do consumo para manter o mercado girando. Porque senão a Na economia Europa não já gira. é feito assim, passo na Europa? Sim, sim, nós temos ido Parte para lá. alguns temos países já têm discutido. adotado isso aí. É, Sim. eu fui expositor num seminário agora lá em Lisboa, justamente sobre essa parte aí, porque como eu participei da definição da regra internacional, eu fui convidado para fazer essa exposição da transição, né? E como temos que fazer? Então, qual é a linha? A linha básica é o seguinte, vamos ter que triplicar a produtividade para podermos reduzir em 50% a carga horária. E assim nós aumentarmos as pessoas que trabalham, o número de postos de trabalho, para que essas pessoas possam consumir mais. Em contrapartida, nós aqui estamos aumentando o tempo de trabalho, de permanência no mercado. É o contrário. A aposentadoria, quer dizer. Exatamente, é o contrário. É o contrário. Nós temos que diminuir a carga horária. O pessoal já né? aposentar, Acabar já com essa história de hora extra que tanta gente gosta, mas ela é um veneno para o trabalhador. Passos, essa indústria 4.0, nós estamos falando de informatização. Né? A Cubatão já foi palco aí de diversos problemas químicos. Né? Nós tivemos aí o pó da China, né? O petaclorofenol. Isso, espalhado pela cidade, transportado de qualquer forma. Foram lixões contaminados. Temos uma planta industrial sendo monitorada dioturnamente, Ascarel, toda uma situação química que envolve. É uma preocupação muito grande. Essa indústria que vem se modernizando. Ela está se modernizando onde o risco à vida humana ele é iminente, ou seja, naquela parte da produção em que o trabalhador ele fica mais exposto, ele corre mais risco. É aí que nós estamos investindo em tecnologia, é esse trabalho de risco que está sendo suprido e colocado numa máquina para executá-lo? Olha, não totalmente, mas em alguns lugares sim. Nós temos um programa que atualmente eu também respondo com uma parte do conselho do Sistema S, né? Eu estava no Senai e agora estou no SESI. É o chamado SESI Inovação. Por exemplo, uma questão de segurança importante. Lá no SESI Inovação foi feito um projeto, já foi desenvolvido, eu estou conversando para trazer aqui para colocar no polo de Cubatão. É um chip que é colocado normalmente no capacete da pessoa. E se essa pessoa, por exemplo, entrar num armazém em que tenhamos máquinas em movimento, vai soar um alarme no capacete e vai soar um alarme também na máquina. Então a máquina para que a pessoa possa transitar naquele local. Um item de segurança. É um item de segurança, faz parte da 4.0. Por exemplo, se esse trabalhador ele não está com os exames de saúde dele em ordem, tá? ou que não tem certificação para trabalhar em certa área industrial. Se ele entrar naquela área industrial, também soa o alarme nele, que ele não pode entrar ali, e soa também o alarme no sistema central. Digamos que uma pessoa da área administrativa vai entrar num outro setor de produção em que ele não tem certificação para entrar. Vai tocar. Vai tocar o alarme, o setor vai ser avisado e a pessoa vai ser impedida de entrar nesse local. Então isso daí tende a levar, por exemplo, as pessoas que se expõem à periculosidade e as pessoas que não se expõem à periculosidade, pessoas que se expõem à insalubridade, pessoas que não se expõem à insalubridade. Há uma redução desse pagamento, então, de periculosidade e insalubridade para o trabalhador também. Sim, mas há o pagamento também para quem não recebe. Para quem não recebe. Exatamente. Então, porque essas questões, esses adicionais, eles têm que ser pagos para quem está exposto, não para quem não está exposto. Porque a gente considera o seguinte, a exposição de periculosidade, se você se expuser 30 segundos, não importa, está exposto, tem que pagar para o mês inteiro. Na verdade, esse sistema ele é para impedir uma exposição, né? E para limitar também o custo quanto ao pagamento dos 30%. Sim, mas também é para pagar para quem merece. E para pagar para quem merece. Para quem merece, porque nós temos mais casos de pessoas que não recebem do que pessoas que recebem. Na verdade, isso é uma administração mais otimizada do custo. Otimizada, real. Até porque, o que a gente sabe? A administração de salário, ela funciona o seguinte, pega-se quanto vai pagar e depois divide pelos percentuais. Né? Eles fazem a conta ao contrário, né? Fazem do cima para baixo, né? Para dizer, por exemplo, se Nós estamos caminhando para um administrativo a longa distância, online, tirarmos o administrativo de dentro de uma empresa e ser feito um setor paralelo, até mesmo para essa questão de redução de custos. Mas já existe isso. Já existe? Nós temos, por exemplo, nós temos unidades aqui em Cubatão, que são operadas por pessoas nos Estados Unidos.
Na verdade, Márcio, o que o Passo quer falar, existem empresas com tecnologias que ela não precisa tanto da mão de obra. É uma das empresas que ele está falando aqui, que é do Polo Industrial, que eu vou citar o nome dela. Ela trabalha, os caras, os americanos operando, tem um operador por turno, se eu não me engano, um operador por turno que irá toda a unidade, que é uma unidade pequena. Na unidade onde nós trabalhamos lá, existe uma tecnologia muito boa. Falta investir um pouco mais, é óbvio. Não é que ele vai diminuir a mão de obra, né, Passo? É que, na verdade, que a tecnologia ela precisa ser ampliada até pela segurança do trabalhador. Vai haver, veja, uma coisa a gente tem que entender. Vai haver uma migração da mão de obra, da produção de bens para a produção de serviços. Sim. Isso é real. Tá? Nós não podemos fechar os olhos. Nós temos que preparar as pessoas para que elas mantenham a remuneração e o ganho também no setor de serviços que ela tem no setor de produção de bens. Porque a produção de bens ganha mais do que a produção de serviços. Isso passa, inclusive, até por uma diretiva nas faculdades, nos cursos superiores. Sim, apontar para onde há real necessidade. Exatamente. Nós temos que, isso aí, nós temos que ter um projeto para o Brasil, como eu falei, qual é o Brasil que nós queremos em 2050? Nós estamos falando hoje discutindo aqui o 2020, quando nós estamos precisando discutir 2050. Não é o Brasil que vai ser para mim, é o Brasil que vai ser para meus filhos e para meus netos. É isso que nós temos que discutir. Você verifique que todos os países que tiveram grandes evoluções, eles fizeram planos de 15, 20 e 30 anos. E não para a semana seguinte, que nem a gente está fazendo por aqui. Esse é o problema. Aliás, o Pastor comentou um negócio aqui, Márcio, que o Cubatão tivesse pontuado aquelas reuniões que houve lá atrás, sobre Agenda 21, Cubatão estaria muito avançado. Cubatão está atrasado, Pastor, se eu não me engano, é mais de 20 anos em relação às políticas públicas, em relação às políticas junto às empresas, porque os governantes hoje parece que eles fogem das empresas. Eles só querem os impostos, mas ele não chega nas empresas e fala, e aí, como é que nós vamos avançar? O que você precisa para poder ajudar? O Passo falou aqui, nós temos um projeto lá em relação à abertura, abrir o espaço do gás, o Brasil abrir as portas, mas os políticos, onde é que eles entram? Eles têm que entrar. Eles têm que fazer uma dinâmica junto ao polo industrial, chamar o CID-CS para conversar e falar o que vocês precisam dos vereadores do município de Cubatão, do prefeito municipal de Cubatão, para que nós possamos avançar em relação a isso aí. Por que nós produzimos o gás aqui, né, o petróleo aqui, e a gente com valor tão alto? Tanto nos impostos, mas a carga tributária do país nosso é muito alta. Né? Mas a matriz energética do gás, a proposta inicial era uma matriz que dava competitividade. Exatamente. Inclusive, quando começou a nascer o gasoduto que veio da Bolívia, aquela construção toda, a ideia era isso, trazer o material a baixo custo para se desenvolver. Só para você ter uma ideia, as empresas da região do pré-sal, mais próxima aqui, elas produzem gás de boa qualidade, com baixo volume de CO2, né? Porque dá uma produtividade maior, bastante hidrogênio, tudo para nós. Elas pegam esse gás, elas reinjetam no poço. Elas não vendem o gás, elas não pegam, esse gás não é utilizado. Elas só tiram o petróleo para mandar para cá, ou mandar para outro lugar. O gás, elas reinjetam para dentro do poço, porque não interessa comercialmente, porque se ela tiver que fazer o gasoduto até aqui, ou então fazer uma planta lá de liquefação para reduzir e mandar o gás para cá, é comercializado ou pela Comgás ou pela Petrobras e elas não conseguem fazer nada. É comercializado só pelas estatais. Então nós temos alternativas, nós precisamos ter expertise para usá-las. Sim, veja lá, o que está se discutindo hoje é que haja uma oportunidade legal para falar assim, empresas podem investir e fazer isso aqui que vocês é que vão vender. Estamos aqui com Herbert Passos, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, e o vereador Toninho Vieira. Vamos a um rápido intervalo, questão de ordem, e volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Questão de Ordem, recebendo Herbert Passos, presidente do Sindicato dos Químicos da Baixada Santista, e o vereador Toninho Vieira, falando sobre indústria química. Me preocupa muito no momento atual essa questão, a redução de custos e o que se faz para reduzir custos. Manutenção,
o risco que se corre, equipamentos obsoletos, quer dizer, tudo isso acaba acontecendo dentro do cenário em que você tem que buscar competitividade. Herbert, essa preocupação com a segurança do trabalhador e a segurança também das pessoas que vivem em torno de um polo industrial. Sim, isso é uma grande preocupação. Tanto é que no nosso sindicato nós fazemos auditoria em todas as empresas. O sindicato vai na empresa verificar a jornada de trabalho, a certificação do trabalhador, os equipamentos, se os equipamentos estão em condições, a certificação de cada equipamento, seja uma esteira transportadora, seja uma máquina móvel, seja um compressor, um reator, tudo isso aí é fiscalizado pelo sindicato. Nós não deixamos na mão da empresa, não. O sindicato vai em todas as empresas acompanhar, pegar documento, paradas, tudo, nós verificamos tudo. O próprio trabalhador, para ele estar operando, nós verificamos a certificação dele, se ele faz estágio, se ele recicla, tudo isso aí. Hoje nós temos essa capacidade de fazer essa verificação e pegar essas informações todas. E fazemos em cada empresa. Cada empresa é verificado para saber se está em condições. Mas nós entendemos que não é isso que vai dar a vantagem para a empresa. Tem coisas que precisam ser feitas de forma comum a todas as empresas da região. Por exemplo, o único polo industrial em que o transporte não é unificado. Eu não entendo, já falei diversas vezes no CIESP. Poderíamos ter, seria melhor para os trabalhadores e para as empresas também. Se unificasse o sistema de transporte, por exemplo, teríamos itinerários bem curtos, comum a todas as empresas que viriam para o polo aqui, viriam aqui, por exemplo, na rodoviária de Cubatão, e daí as pessoas se transferem para os outros ônibus e depois vão para as suas fábricas. Isso aí provocaria uma redução aproximadamente dos 20% a 30% do custo de transporte, tá? E também reduziria o tempo em trânsito do pessoal, porque eles vão ter itinerários muito mais curtos. Você fala em modal rodoviário, agregado a outros modais também, ferroviários e tudo. Exatamente, podemos utilizar, é uma coisa comum. Você veja, não é uma novidade. Você vai na Bahia, funciona assim. Você vai lá no Rio Grande do Sul, funciona assim. Você vai em Mauá, aqui, funciona assim. Temos uma série de situações que são comuns. Por exemplo, central de manutenção. Uma central de manutenção que poderíamos ter aqui, que poderia estar prestando serviço para todas as empresas do polo, e nós não teríamos esse negócio de contrata, descontrata que tem aqui, que tanto alvoroço causa na nossa cidade. Mas nós poderíamos ter uma equipes formadas, qualificadas, que prestariam serviço para todas as empresas do polo. Então o emprego seria constante, e não esse emprego sazonal que vai e volta a cada parada que faz. Mas a quem interessa o não desenvolvimento dessa proposta do sindicato? Olha, nós já trouxemos isso daí, já apresentamos isso daí no CIESP. O CIESP ficou de fazer, na verdade está fazendo esses estudos há alguns anos, sabe? Eles já estão fazendo estudos sobre isso. Quer dizer, não é só isso também, na questão de segurança, um plano de evacuação da cidade, da região. Problema seríssimo. Há quantas vezes nós já falamos isso aí? Nós enfrentamos a Ultracargo há quase 5 anos atrás. Sim, nós tivemos o evento na Vale também, que quase tivemos que fazer. Nós tivemos o evento na Copebras, que o pessoal também... Do Guarujá, da Local Frio. Nós tivemos uma série de eventos que mostram que nós precisamos ter uma preparação conjunta, um plano unificado, seja para o transporte, seja para a logística. Nós estamos conversando, pessoal que transporte de produtos químicos, transporte rodoviário. Não deveria haver um comando, um controle do que passa por aqui? Digamos que eu estou transitando numa rodovia aqui na cidade, na região, do meu lado está um caminhão transportando um produto químico que eu não tenho a menor consciência do que é. Eu sei que tem umas placas ali, que tem uma identificação, só que eu leigo, não sei o que quer dizer aquela identificação. Mas eu quero aproveitar essa carona. Qual é o problema em se expor essa questão? Eu acho que é um problema bem sério. Muito sério, né? O Passo tocou em alguns pontos, mas para mim poder tocar no assunto muito sério, você falou no negócio do caminhão. Mas existe uma desvalorização muito grande, eu quero até falar, espero que o pessoal do CIESP, o pessoal do CID-CIESP escute isso aqui, que o Passo colocou muito claro aqui, ele tem pessoal dentro do sindicato, diretores, capacitados para verificar as condições dentro do polo, como é que estão os equipamentos dentro do polo industrial, né? E o sindicato dos químicos, ele é o que mais cobra em relação aos 30%.
a periculosidade e salubridade. Mas existe as contratadas, que infelizmente, né, Passo, que infelizmente os sindicatos, que não é dos químicos, que eles não reagem em relação a isso aí. Ou seja, as empresas vão lá, tiram 30% das contratadas e os sindicatos, né, vão lá e não reagem. Ou seja, pelo menos o sindicato dos químicos aí tem brigado muito por isso, até pela segurança do trabalhador. Se tem os 30% e a salubridade ser 20% ou 30%, é devido à condição da área que é periculosa mesmo, é real. A exposição é muito grande. Aquele fato que aconteceu, ô Márcio, em relação na Vale, que foi antes da Iara, aquele espaço de nitrato lá, aquilo ali traz um transtorno para a cidade de Cubatão e para a Baixada Santista que eles não têm ideia, né? Você está falando negócio do transporte, a evacuação, como é que não vão fazer isso aí? Quem que estuda isso aí? Quem é que discute isso aí? Né? Uma coisa que nós precisamos trazer. Aliás, tem um projeto de lei aqui já dentro da Câmara Municipal em relação a isso. Mas o governo municipal precisa tomar a frente disso, junto aos sindicatos. Tem aqui um cara que tem conhecimento muito técnico do que acontece aqui na Baixada Santista. Não é só aqui no Polo Industrial, na Baixada da Santista toda. Então nós precisamos tratar isso com muito sério. Eu acho que o Polo Industrial tem que começar a pensar assim no trabalhador, esse negócio de cobrar, tirar os 30%. Eu sou contra isso aí, né, presidente? Eu acho que é uma coisa que nós temos que estar brigando muito isso aí. Tem um grupo de pessoas já discutindo isso aí. Eu quero estar junto com esse pessoal do Polo Industrial, principalmente dentro da refinaria também. Então, discutir isso aí para poder retirar, dentro do Polo Industrial também para tirar as contratadas, mas deixar bem claro, não é defender o sindicato dos químicos. Porém, o sindicato dos químicos está fazendo a parte dele com os funcionários deles, que é brigar pelos 30%. Agora, os outros sindicatos têm que buscar isso aí e brigar por isso. Eu até numa condição de risco, eu não sei se eu posso estar falando besteira aqui, mas os papo shops poderiam estar saindo de dentro das unidades de produção. Pode ser isso, pode ser feito o equipamento, feito o produto que vai ser instalado na empresa, pode ser feito fora, não dentro da área industrial. Sim. Isso também pode ser feito, mas você dá uma condição melhor. Se nós tivéssemos uma central de manutenção, poderíamos fazer isso. Mas existem necessidades simples, Márcio. Você verifica a questão de segurança do polo. Qual é o problema de uma unidade química? Não é uma explosão, não é o fogo, é o vazamento. É o vazamento. E o vazamento, ele depende do quê? De direção do vento. A coisa mais simples que nós poderíamos ter aqui para a segurança da região eram birutas. Uma biruta. Tá bom, eu sou santista, mas vamos deixar aqui para o palmeirense, uma bandeira do Palmeiras. Tremulou para o lado de lá? Tremulou. Para onde vai a bandeira, a gente sabe a direção do vento. É a direção do gás. Era uma coisa simples. Nós não precisamos de soluções caras. Só para quem está nos assistindo entender isso, o GLP, o gás que nós estamos falando, ele é inodoro. É colocado o butano para que se sinta o cheiro, para se identificar o vazamento, porque senão você não sentiria. Senão nem isso sentiria. Nós estaremos contaminados, intoxicados sem saber. Aquilo que você, quando você está trocando o botijão, então abriu o fogão aqui, aquele cheiro ali é justamente para você identificar. Exatamente. Para você ter uma ideia do que é a indústria química, do que é se mexer. Então, se nós tivéssemos a direção do vento, isso facilitaria para os bombeiros, facilitaria para o atendimento das pessoas, mas nós não temos nem isso. Coisas simples, que eu acho que a gente precisa sentar e pensar nas soluções práticas, simples, para o polo industrial, a identificação dos reais riscos que nós temos na região, quais são as cargas que transitam por aqui, saber se os nossos postos de atendimento, pronto-socorro, estão adequados para receber as pessoas que se machucarem, que se contaminarem. Isso nos falta. Eu vou aproveitar essa questão do ar, né? Do que me lembra do vento, que é o ar em movimento. Aí eu vou fazer um questionamento aqui para o vereador Toninho. Vereador, o nosso informativo quanto à qualidade do ar, aquele telão que se tinha ali na 9 de abril, que mostrava a qualidade do ar no polo, no centro e tudo mais, virou lenda. Virou lenda, né? Dali era um acordo que tinha o CIESP junto com o Polo Industrial para manter aquela manutenção ali daquele equipamento ali, né? E na época acabou a manutenção, acabou as informações, junto com a CETESB. E, infelizmente, a CETESB do município de Cubatão, eles estão deixando muito a desejar algumas informações. Já visto que agora a Cubatão, infelizmente, presidente, tanto a refinaria, como, se eu não me engano, a Estireno também, tem soltado alguns gases aí à noite, principalmente depois das 18 horas. A gente tem sentido bastante isso aqui. E a CETESB não sinaliza nada, né? Aquele sinalizador ali, Márcio, para nós era importante. A comunidade está acostumada a ter um telefone
local da CETESB. Exatamente. Eles falam Agora eu muito ligo, do eu falo 0800. com a central. Exatamente. Onde E a esse pessoa 0800 é em São Paulo. Que tipo de Como é cheiro que você vai está falar sentindo? com o técnico? Exatamente. Você está lá em São Paulo, você está falando, ó, eu estou aqui no centro de Cubatão, estou ligando para São Paulo. Meu amigo, eu estou com cheiro, vamos mandar um técnico aí. Onde que esse técnico está? Que hora que ele vem? Não, primeiro Como você é que passa por uma sabatina, né? Sabatina, Cheiro do quê? fora os questionamentos, Cheiro, né? quer dizer, Fora os fica questionamentos. difícil. É lamentável porque eu acho que eu falo até com alguns vereadores aí, nós precisamos se posicionar seriamente com a CETESB. Eu acho que a prestação de serviço da CETESB para a cidade de Cubatão está deixando muito a desejar, está horrível o negócio. E precisamos pontuar, acho que aqui dali é uma sinalização. O Passo falou da bandeira, mas ali é uma sinalização para nós. A biruta é importantíssimo. Não só aqui, como no Casqueiro também, né? Nós temos quantos trabalhadores hoje no Polo? 20 mil? Em torno 20, disso. 20, 30 mil? Em torno de 20 Então, mil. 20 mil, nós temos 129 mil habitantes, com mais 20 mil pessoas que transitam aqui, né, em vários turnos. Nós temos em torno de 150 mil pessoas que teriam o direito de conhecer qual é a qualidade do ar no local onde estão. Não, é coisa... Isso nos é suprimido. Por exemplo, CETESB? está descendo um rapaz de São Paulo lá do Pirancheto, imigrantes. Acontece um acidente que aconteceu na Vale, soltou amônia, vazou amônia aí. Quem que vai sinalizar para esse cidadão que está descendo Anchieta que realmente ele vai ter que parar em algum ponto aí, tem alguma direção para ele poder parar? A própria empresa Ecovias, ela não se aproxima da sociedade cubatense. Ela parece que se distancia mais. Ela cobra um valor alto aqui para poder transitar na cidade, né? Através do pessoal de São Paulo que vem para cá, tem que passar pela cidade de Cubatão, mas numa segurança, igual o Passo falou aí, o que vai acontecer com esses paulistas que vêm final de semana para cá, que vêm durante a semana, até a trabalho às vezes, né? Nós estamos chegando ao finalzinho já. Eu vou fazer um questionamento aqui para o Passo. Não, Passo, pode concluir, eu vou fazer um questionamento. Não, eu só ia falar que no acordo com a Ródia, quando ela fez a contaminação, nós direcionamos $700 mil para a CETESB, $800 mil para o Adolfo Lutz, $300 mil seria para fazer um projeto de saúde aqui para a região e $200 mil para fazer o Centro de Controle de Intoxicações da Baixada. Nós fizemos o Centro de Controle de Intoxicações que está lá no Guilherme Álvaro, que praticamente não é usado. E esse dinheiro, tanto do Adolfo Lutz como da CETESB, compraram equipamentos, mas foi para outras regiões, não foi aplicado aqui. E a fábrica, a planta é em Cubatão. E o que Cubatão tem disto? O que a cidade... Porque a planta é aqui, o ascarel está aqui, o vazamento está aqui, o lixo está aqui. Quer dizer, exatamente. E Cubatão, vereador, olha onde entra os legisladores aí. Não, nós conseguimos pegar esse dinheiro, obrigar a empresa a pagar $2 milhões de multa. Foi um acordo com o sindicato, mas esses $2 milhões era para investir na comunidade, não foi nada para o sindicato, foi tudo para a comunidade. Direcionado. Mas... Aí é hora de brigar para o investimento. Na verdade, esse foi investimento lá atrás, foi lá bem atrás, anos, mas todos os taxas é um acordo, Ministério Público mais Prefeitura e mais a empresa. Isso é um acordo que eles fazem lá, agora estão colocando em prática, infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para o Passo, a gente está com um pouco mais de 1 minuto aqui para o encerramento. Nós tivemos um acidente, ultracargo, que mostrou o déficit nosso na preparação para lidar com aquele momento, dentro de uma área de armazenamento químico, né? Naftalina, GLP, petróleo. Nós tínhamos ali um cenário para uma catástrofe sem escalas. O que nós aprendemos, Passo? Olha, não aprendemos nada, porque continua tudo igual. Tudo continua igual, os riscos são os mesmos. A única coisa é que o local onde houve a ocorrência, né, onde houve o acidente, eles arrumaram aquele local. Agora o restante continua a mesma coisa, os procedimentos são os mesmos. Os riscos são os mesmos. Não muda nada, o risco é o mesmo. Estamos chegando ao finalzinho, vereador. Em cima desse ponto aí, eu gostaria de falar que houve agora uma audiência pública agora, teve um TAC agora dessa empresa, que contemplaram 200 pescadores agora. Só os pescadores, o local não foi. O local não foi. Só para os exatamente, pescadores. Foram contemplados aí através da audiência pública 4 anos em depois. Santos. 4 anos depois, infelizmente. 4 anos depois. Infelizmente. Senhores, estamos chegando ao finalzinho do programa. Quero agradecer aqui a participação do Herbert Passo, ao vereador Toninho, né, que gentilmente está aqui conosco também e propiciou esse momento aqui. E fica o convite para o retorno, para discutirmos mais a fundo essa questão da indústria química, desse nosso polo industrial, que nos dá, sim, preocupação, mas também muito orgulho.
Obrigado, Márcio. Obrigado. Será uma honra estar aqui novamente aqui e aprendendo bastante com o nosso presidente aqui, que tem um cara que tem conhecimento farto aí. Obrigado, Márcio. Eu acho que é extremamente importante essa dedicação ao Cubatão, porque a nossa Cubatão merece. E assim chegamos ao final de mais um Questão de Ordem. Agradecendo sempre a equipe que por trás das câmeras leva até você todo esse nosso conteúdo. Lembrando que o conteúdo fica à disposição também na internet, nas redes sociais. Você tem o Facebook e também no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Permaneça na nossa programação e até o próximo Questão de Ordem.